Então, o que seriam as fáscias, né? As tão faladas fáscias. Elas são compostas por tecido conjuntivo, né, que separam estruturas semelhantes ou não, do tipo entre músculos ou músculos e ossos, e formam três tipos diferentes, né? O plano superficial, as fáscias viscerais e as fáscias profundas. Então, elas se dividem na superficial por conta de atingirem a derme, o local subdérmico. A visceral atinge os planos internos, tanto torácicos quanto abdominais, inclusive as vísceras constituintes desses locais. E a profunda, quando a gente fala em face profunda, a gente pensa em sistema músculo-esquelético, atingindo tanto os músculos, articulações e os ossos. No exemplo aqui ao lado, nós temos aqui as faixas, 3 camadas de faixas profundas, no caso, relacionadas ao braço, membro superior, indicando aqui o músculo tríceps, e aqui à frente o músculo bíceps, separados por camadas de fáscias que tem essa semelhança aqui ao lado. Tá? Então, trabéculas fibrosas, irrigadas, inervadas por nervos tanto sensitivos quanto motores, né? Mais sensitivos que motores, e uma camada de líquido, ácido hialurônico e outros compostos. Né? Em relação aos bloqueios faciais torácicos, então a gente vai começar pela parede anterolateral e região axilar. Então, dentre eles, nós temos o chamado PEC 1, PEC 2, o bloqueio do serrátil anterior superficial e o profundo. Então, bloqueio peitoral 1, bloqueio peitoral 2, serrátil anterior superficial, serrátil anterior profundo. Aqui ao lado, nós temos um desenho esquemático dos músculos, das camadas musculares do tórax, né? No caso aqui, o músculo peitoral maior, logo abaixo, o músculo peitoral menor, mas aqui na região lateral tem o músculo serrátil anterior, aqui indicado, e na região látero-posterior, o músculo lastíssimo dórsal, o grande dorsal. E é aqui, entre esses músculos, tá, que nós vamos trabalhar a injeção dos anestésicos locais nos diversos pontos que a gente vai indicar. Então, primeiro, em relação ao peitoral do tipo 1, qual é o nosso objetivo? É injetar o anestésico local entre os músculos peitoral maior e menor, ao nível da terceira costela, tá? Cujos alvos, o que a gente busca? É atingir os nervos peitorais laterais e mediais, trazendo uma analgesia para toda essa região anterolateral do tórax do paciente. Então, aqui, um desenho bem descritivo, falando aqui uma agulha sendo introduzida entre os músculos peitoral maior e peitoral menor, ao nível aproximado de terceira costela. Tá? Então, só lembrando aqui que a nossa referência para os bloqueios faciais do tipo PEC 1, como também PEC 2, nós temos que localizar primeiro os vasos subclávios, tanto a artéria quanto a veia, e depois inclinar obliquamente lateralmente o probe, de preferência um probe retilíneo, buscando essa diferença entre o peitoral maior e o peitoral menor, para você injetar nesse local mais ou menos a nível de terceira costela. Em relação ao peitoral do tipo 2, então, além do peitoral do tipo 1, nós complementamos, ou podemos complementar com o peitoral do tipo 2. Então, a gente vai buscar os músculos peitoral menor e o serrátil anterior. Então, a gente faz a injeção nesse nível, entre os dois músculos, ao nível da quarta costela. Então, você tem que descer um pouco mais o probe na direção oblíqua, lateral, buscando a quarta costela e essa diferença entre os músculos peitoral menor e serrátil anterior. E aí você tem como alvos os nervos peitorais laterais mediais, cutâneos laterais intercostais, do nível de T2 a T6. Então, você pega os dermátomos da segunda vértebra torácica até a sexta vértebra torácica. Então, é uma extensão muito maior de analgesia.
Então, em relação aqui, nesse desenho esquemático, temos aqui o PEX 1, feito entre o peitoral maior e o peitoral menor, a nível da terceira costela, que não está sendo mostrada aqui na figura, e a nível de quarta costela, você faz o PEX 2, entre o peitoral menor e o músculo serrátil anterior, logo acima da quarta costela. Em relação ao bloqueio serrátil anterior, então, um bloqueio um pouco mais extenso, mais lateral, praticamente a nível de linha axilar média, tá? Então, você faz um bloqueio ou superficialmente ao músculo serrátil anterior ou profundamente ao músculo serrátil anterior ao nível da quinta costela. E aí você vai atingir o quê? Usamos cutâneos laterais dos nervos intercostais de T2 a T7. Então, uma extensão muito maior também. Então, aqui esse desenho esquemático, tá? Um corte transversal. Aqui a vértebra torácica, aqui é o externo, na frente. Aqui o músculo serrátil anterior, onde tem uma abordagem superficial ao músculo serrátil anterior, né? Ou profundo, né? Mais próximo dos músculos intercostais, abaixo do serrátil anterior. Ambos têm como alvo, né, o nervo cutâneo lateral torácico, onde você vai ter uma analgesia extensa aqui nessa região, de T2 até T7. Então, mais uma vez, abordando aqui os bloqueios faciais torácicos PEC 1, PEC 2 e serrátil anterior. No primeiro, está desenhada a sonda um pouco mais superior, próximo à clavícula, tá? Uma inclinação oblíqua lateral, localizando aqui o músculo peitoral maior e o peitoral menor. Aí você desce um pouco mais a sonda, nessa direção oblíqua. Você vai localizar a quarta costela e fazer a injeção entre o peitoral menor e o serrátil anterior, tá certo? E depois, a nível de linha axilar média, aproximadamente, você faz a injeção entre o serrátil anterior, aqui no caso, né, uma injeção superficial a ele, e o grande dorsal, tá? Então, mais uma vez, um outro desenho mostrando aqui o peitoral do tipo 1, entre o peitoral maior e o peitoral menor. Aqui, no PEC tipo 2, você faz entre a costela e o serrátil anterior, tá? E depois, superficialmente, mais lateralmente, a nível de quinta costela aproximadamente, você faz superficialmente ou profundamente ao serrátil anterior. Agora, na parede anteromedial, então tem uma abordagem chamada torácico transverso e abordagem facial pecto intercostal. Então, são abordagens muito semelhantes, buscam a mesmo objetivo, que é causar analgesia nessa região anteromedial. Aí você tem N cirurgias que podem se beneficiar desse bloqueio, principalmente as cirurgias mamárias. Aqui na primeira abordagem, torácico transverso, a ponta da agulha chega até o nível entre o músculo torácico transverso e o intercostal interno, tá? E você faz uma injeção aqui, alcançando o nervo intercostal, ramo anterior do nervo intercostal. E o segundo bloqueio, aqui na seta, você tem uma injeção entre o intercostal interno e o peitoral maior. Ambos os bloqueios vão ter os mesmos efeitos de analgesia nessa região anteromedial. Parede posterior agora. Então, nós temos a abordagem retrolaminar, o eretor da espinha, o WESP block, também conhecido, bloqueio do ponto médio do processo transverso para a pleura, o MTP, o intercostal paraespinhal e o plano romboide intercostal subserrátil. Então, vamos começar pelo retrolaminar. É uma abordagem muito simples, tá? Você faz uma injeção no plano entre a lâmina vertebral e o músculo sobrejacente, geralmente o SP block, o
O eretor da espinha, ele é muito visualizado nessa abordagem. E aí você tem como alvos os ramos dorsais e ventrais dos nervos espinhais, dependendo do nível que você vai atingir, né? Você faz a injeção e alcança, tanto cranialmente quanto caudalmente, 1 a 3 níveis, a partir do ponto de injeção da sua solução, tá? Geralmente a gente aborda a nível de T4, T5, para você ter uma analgesia extensa, em plano superior e caudal, tá? Em abordagens de toracotomias. Então, aqui um desenho esquemático mostrando que você precisa somente localizar a lâmina posterior, né? Para poder fazer a injeção do anestésico entre a lâmina do processo transverso e o músculo sobrejacente, tá? No caso aqui, o eretor da espinha, que é muito visualizado na abordagem com ultrassom, e aí seguem os outros músculos sobrejacentes, né? Tem um romboide e tem um trapézio. Então, é um nível mais ou menos ali T4, T5. O SP-Block, né? O eretor da espinha. Então, você tem uma injeção no plano interprocesso transverso vertebral e o músculo eretor da espinha, e você vai ter uma abrangência também semelhante, né? 1 a 3 níveis cranial e ou caudal, a nível um ponto de injeção da sua solução, abordando também os ramos dorsais ventrais dos nervos espinhais. Então, aqui no desenho, nós fazemos, de preferência, uma abordagem com probe linear, tá? Uma abordagem em plano, a agulha posicionada no sentido crânio-caudal, tá certo? E aí você vai localizar os músculos, de preferência o eretor da espinha, acima do processo transverso. Tá? Qual seria o nível mais frequente de ser atingido? Aproximadamente o nível de T6, T7. Tá? Você faz uma abordagem ali e tem uma extensa área de analgesia para cirurgias torácicas. O bloqueio do ponto médio processo transverso parapleuro. Esse não é um bloqueio muito frequente de se fazer, mas é possível também alcançar os mesmos objetivos que os anteriores. Como é feito? Então, você faz uma injeção profunda ao aspecto posterior do processo transverso vertebral, tá? Mas superficial ao ligamento costo-transverso superior. E aí você vai atingir também ramos semelhantes aos bloqueios anteriores. São os ramos dorsais e ventrais dos nervos espinhais. A partir do ponto de injeção, você tem 1 a 3 níveis cranial e ou caudal para analgesia. Então, aqui a abordagem é um pouquinho diferente, né? Você faz também com probe linear, só que no sentido caudal cranial, tá bom? Então, aqui em desenho esquemático, para explicar, você aborda aqui o ponto de inserção da agulha, abaixo do eretor da espinha, entre os processos transversos, mas somente acima do ligamento costo-transversal superior. Tá? Esse aqui é o ponto médio de injeção para esse bloqueio. O intercostal para espinhal, então, você faz uma injeção no plano entre as costelas e músculos intercostais, subjacente ao músculo eretor da espinha, ao nível de T3, T4. Com isso, você tem a analgesia atingindo os ramos cutâneos laterais dos nervos intercostais de T2 a T7, uma área também bem extensa. Então, aqui no desenho esquemático, você, de preferência, usa uma agulha de peridural, pode ser número 18 ou 16, e aí você vai injetar o anestésico local, sendo mostrado aqui no número 2, deslocando o eretor da espinha, dos músculos intercostais, tá? Então, com isso, você tem uma dispersão a esse nível crânio-caudal. No plano romboide intercostal e subserrátil, é o RIS, também chamado, então você faz 2 pontos de injeção. Então, o primeiro ponto de injeção faz entre as costelas e músculos intercostais, sendo que, sobrejacente a eles,
tem o músculo romboide maior e o eretor da espinha. E o segundo ponto de injeção, você faz uma abordagem mais lateral e mais inferior em relação ao primeiro ponto, onde a camada muscular sobrejacente agora é o quê? É o serrátil anterior. Tá certo? Então, com isso, você tem um alcance dos ramos cutâneos laterais, dos nervos intercostais de T2 a T7, com extensão possível até dermatoma de T10. Então, é uma abordagem um pouco mais abrangente. Então, aqui no desenho, você começa mais próximo da linha mediana, tá? Dos processos transversos, dos processos espinhosos. Aqui já alcança o músculo trapézio, abaixo o músculo romboide. Você faz essa abordagem aqui a nível próximo das costelas e músculos intercostais, depois desce em direção oblíqua e lateral e também inferior. Você aqui nesse nível alcança já o grande dorsal e abaixo o serrátil anterior, aqui já tem o anestésico local injetado e aqui as costelas com os músculos intercostais. Então aqui mais uma vez com probe retilíneo ou linear, como queira. Tem um músculo grande dorsal, músculo serrátil anterior, anestésico local, os músculos intercostais. Quais seriam as indicações mais abrangentes, mais corriqueiras para esses bloqueios faciais torácicos? Então, cirurgias de mama em geral, quadritectomias, mastectomias, colocação de prótese mamária, certo? Fratura de costela, colocação de dreno torácico, toractomias e prevenção da síndrome pós-toractomia. Então, a gente sabe que as cirurgias torácicas têm a grande possibilidade de formar dor crônica pós-operatória. Então, com isso, você tem que colocar, com o planejamento da sua anestesia, um dos bloqueios faciais, pensando em prevenir justamente essa síndrome pós-toractomia, que é uma síndrome muito desagradável ao paciente. O paciente às vezes fica anos com essa dor, né, do tipo neuropática, geralmente. Você tem que fazer uma abordagem pensando em prevenir essa síndrome pós-toractomia.